Metas. A melhor maneira de atingir seus sonhos e objetivos. Muito bem, conforme a gente continua desenvolvendo o nosso curso nos princípios do sucesso, nós iniciamos aprendendo a ter 100% de responsabilidade sobre as nossas coisas, clarificar o nosso propósito depois, o próximo passo, alinhando nossos objetivos, então, com o nosso propósito, a nossa visão. Eliminamos aquelas coisas que nos atrapalham na nossa vida. Agora estamos prontos para a próxima passo. Vamos pegar a nossa visão e transformar ela em metas atingíveis e mensuráveis, e metas que possam ser medidas até mesmo por outras pessoas. Assim nós vamos definir os aspectos chaves, como o que e quando nós vamos fazer. Existe um dizer em inglês que diz que goal is a dream with a deadline, ou seja, que uma meta, um objetivo é como um sonho com uma data que vai acontecer. Assim a gente tem claramente o que nós queremos alcançar e quando nós vamos alcançar. E ao fazermos isso, nós colocamos uma meta específica no nosso subconsciente e ele começa a trabalhar para nos auxiliar até alcançarmos esta meta. Então o nosso subconsciente diz assim, eu sei o que ele quer, agora vamos trabalhar e descobrir os métodos para que ele possa alcançar de fato aquilo que ele estava desejando e atingindo. E quando você estabelece uma meta, você também ativa a lei da atração. E com isso, aquelas coisas que vão ser atraídos para você, as coisas que vão poder auxiliar você a alcançar a sua meta. Eu já falei anteriormente que quando nós fazemos isso, nós colocamos uma meta dentro do nosso consciente, alguma coisa, nós ativamos o nosso sistema de ativação reticular, ou seja, nós passamos a observar todas aquelas coisas que podem influenciar na atingir a nossa meta. Lembra-se do exemplo que eu dei do carro, quando você pensa em comprar um carro Gol e de repente começa a ver todos os gols pela sua frente? Da mesma forma acontece com o estabelecimento de meta. Quando você coloca as metas, além de você ter estabelecido a lei da atração para começar a funcionar com você, também você ativa o seu sistema de ativação reticular e com isso você começa a prestar atenção naquelas coisas que vão lhe auxiliar para atingir as metas que você deseja. Mas enquanto você não tiver estabelecido uma meta clara e uma data para que vai acontecer, nada começa a acontecer. É como se você, por exemplo, fosse ligar para uma agência de viagem e dissesse assim, eu quero tirar férias. Bom, o que você precisaria fazer é aonde você quer ir, o que você quer fazer, quanto tempo vai ficar lá, enfim, quanto as coisas acontecem quando as nossas metas estão bem específicas sobre aquilo que nós desejamos. E esse é o objetivo desta aula que você vai participar agora. Vamos lá! Liberte o poder de estabelecer metas. Vários estudos e especialistas concordam que ao estabelecermos metas, goals em inglês, nosso cérebro ativa algumas áreas especiais como a amígdala, onde as emoções são armazenadas, e o lobo frontal, onde os problemas são solucionados. Então, juntos, essas áreas entram em funcionamento para que possamos alcançar nossas metas. Isso foi dito por Geoffrey James. A importância das metas. Metas são extremamente importantes para que nós possamos atingir os nossos sonhos e objetivos. Quando nós estabelecemos nossas metas, o nosso cérebro começa a funcionar de uma forma especial para facilitar alcançar aqueles objetivos que estão estabelecidos. O nosso consciente e o subconsciente começam a trabalhar a fim de estabelecer o que é necessário para fazer para nós atingirmos as nossas metas. Daí a importância de que cada meta tenha uma data específica
de quando nós queremos atingi-lo. Ou seja, a lei da atração entra em funcionamento para auxiliar a encontrar os meios necessários para nós alcançarmos essas metas. Grandes realizadores, ou great achievers, como nós falamos em inglês, eles estabelecem metas, faz parte importante deles. Então agora que você já aprendeu a importância de assumir 100% de responsabilidade, e depois falamos sobre esclarecer e limpar nossas bagunças e nossas imperfeições. Agora você pode começar a perseguir a sua visão para criar metas claras e mensuráveis, e específicas também. O aspecto-chave da definição das metas é o quanto, o que nós desejamos e quando nós queremos obter. Você já chegou a pensar por que a maioria das pessoas não estabelecem metas? Por que isso não está presente na vida das pessoas? Leve em consideração o seguinte: por que as pessoas realmente não definem metas? Aqui temos alguns dos motivos pelos quais isso acontece. Primeiro, eles nunca foram modelados ou instruídos como estabelecer metas por seus pais, os professores. Algum de vocês teve algum ensinamento numa escola com relação a estabelecimento de metas? Você aprendeu enquanto estava na escola? Além disso, uma outra coisa que talvez levem as pessoas a não estabelecerem metas é porque elas se sentem um pouco desencorajadas ou provocadas quando elas colocam essas metas. Elas são desencorajadas pelas pessoas. Isso não vai dar certo, não vai acontecer. E um outro fator também é que a grande maioria das pessoas não receberam instruções ou foram ensinados sobre como a maneira correta de nós fazermos quando nós vamos estabelecer metas. Um quinto motivo por qual as pessoas talvez não definam metas também é o medo de rejeição. Eles estabelecem uma meta e aí, se por acaso eles não atingirem, eles vão se sentir rejeitados pelas pessoas. Então, isso leva a um sentimento de fracasso, que é o medo do fracasso, que é outro dos motivos pelo qual as pessoas não estabelecem metas. Depois que nós entendemos alguns dos motivos pelos quais as pessoas não estabelecem metas, vamos agora verificar o que pode tornar uma meta ou um objetivo uma realidade. Quais são as coisas que nos auxiliam para que essas metas possam realmente serem atingidas. Bom, a primeira coisa que a gente tem que levar em conta é que a meta ela precisa ser específica e mensurável, ou seja, não adianta fazer uma meta muito genérica e tem que ser uma meta que uma outra pessoa possa medir sem nenhum problema. Então isso quer dizer ser específico e ser mensurável, ou seja, ela diz exatamente o que nós queremos e diz como vai ser medido. O segundo aspecto que influencia a nós atingirmos uma meta é que ela seja realizável. Ou seja, não adianta botar uma meta, eu vou ficar milionário em 1 ano. Isso não é possível. Então tem que ser algo que seja realizável. Ainda que tenha que ser um desafio para você alcançar, mas que seja possível. Um terceiro aspecto que nos ajuda muito também a alcançarmos uma meta é quando nós comunicamos a nossa meta a outras pessoas, nós falamos sobre a nossa meta para outras pessoas. Isso tem uma influência grande, primeiro que a gente está declarando para o universo, está declarando para as outras pessoas qual é a nossa meta, e segundo, que talvez algumas pessoas possam conhecer e saber a nossa meta e talvez podem nos ajudar a alcançar aquela meta. Um quarto aspecto que também pode tornar um objetivo uma meta realizável é quando a gente determina um limite de tempo, ou seja, quando a gente tem uma data na qual nós queremos atingi-lo. Ou seja, não adianta nós botarmos uma meta e deixarmos ela
um dia. Não, na realidade não, nós temos que ser específico. No dia 31 de dezembro de 2022, às 12 horas, por exemplo, nós vamos atingir essa tal meta. Então, ter um limite de tempo para que isso aconteça. Existem alguns bloqueios internos e externos, coisas que a nossa mente nos diz que, não, você não vai conseguir fazer isso, ou mesmo outras pessoas podem nos dizer. Na realidade, a gente tem que aceitar como isso como uma parte natural da nossa jornada e tratar de uma forma positiva, uma forma que a gente possa, quando nós descobrimos essas coisas e nós tratamos elas, então nós podemos sobrepujar. Elas são parte do nosso estabelecimento de metas. Alguns outros aspectos que nos apoiam a nós atingirmos nosso objetivo ou as nossas metas se tornar uma realidade. Uma das coisas mais importantes é visualização. É nós visualizarmos aquela meta, aquele objetivo que nós queremos alcançar como se nós já tivéssemos alcançado. Mantendo esse objetivo na nossa mente, ou seja, constantemente tentando visualizar. E quanto mais emoção nós colocarmos, melhor vai ser essa nossa visualização. Depois nós vamos falar um pouco mais sobre isso. A outra forma que também é um método de apoio para nós são chamadas afirmações. Afirmações o que são? São repetições que nós repetimos para nós mesmos, afirmando no tempo presente, que vão nos ajudar a criar uma imagem daquele resultado desejado. Do tipo, alguma coisa que você quer acontecer, você diz, eu estou me sentindo feliz por causa disso. Enfim, você consegue fazer uma afirmação sobre aquilo que você quer alcançar. Outro fator importantíssimo é a repetição. A gente colocar aquilo que está escrito, as nossas metas de forma escrita, e quando existem alguns estudos, inclusive, que dizem que quando nós escrevemos as nossas metas, só isso já aumenta nossas chances de atingi-las. Então, você escreve e coloca num lugar onde você pode revisar e ver ela regularmente. Existem algumas teorias, algumas pessoas que ensinam, por exemplo, ter um cartão com a sua meta na sua carteira, que você possa olhar. Hoje em dia é mais fácil colocar no celular e ter, de tempos em tempos, dar uma olhada na meta para ver que você está querendo alcançar. O próximo passo nós já falamos anteriormente, que é compartilhar a nossa meta. Quando você esclarece a sua visão e declara abertamente para as outras pessoas, você também está aumentando as suas chances de que essa meta será atingida. E mais uma vez, falando naqueles nossos obstáculos, a gente tem que entender esses obstáculos, o medo, essas coisas, e permitir que, ao conhecermos isso, nós vamos permanecer no caminho certo e vamos saber se uma ideia pode nos atrapalhar, o que pode nos atrapalhar e como que nós podemos organizar isso de forma melhor. Eu sei que eu estou repetindo um pouco, mas é importante que essas coisas fiquem bem claras na sua mente. Eu sei que eu estou sendo um pouco repetitivo, mas é de extrema importância que as nossas metas sejam escritas. Nós podemos colocar no nosso diário, no computador, em qualquer lugar onde a gente possa visualizá-la de tempos em tempos. Porque isso vai manter a nossa mente ativa e conectada exatamente com o objetivo que nós queremos alcançar. Um dos maiores negócios na atualidade é a indústria de marketing, ou seja, de propaganda. Eles gastam milhões de dólares para criar mensagens de forma que você possa interagir com um produto e colocam isso na sua mente, que aquele determinado produto vai fazer você se sentir melhor, mais desejável, mais alegre, enfim. E como é que eles fazem isso? Eles fazem isso através de uma imagem, músicas e todas elas repetidas, muitas e muitas vezes, até
até você desejar o tal do produto anunciado. Por isso eu falo que é a mesma coisa quando a gente coloca as nossas metas. Nós temos que utilizar esse exemplo. Para você ter uma ideia de quão poderoso é o marketing e o fato de fixar na nossa mente, em 1991 surgiu um slogan na área de propaganda, que isso é sobre a Brastemp, que eles fizeram e disseram assim, isso não é assim uma Brastemp, foi criado por uma agência de marketing e desde a sua criação até hoje a gente utiliza dizendo, quando a gente quer falar uma coisa que não tem a mesma qualidade, não é uma Brastemp. Ao ponto de que há pouco tempo atrás foi relançado algumas propagandas utilizando o mesmo bordão de uma forma mais atualizada. Alguns outros bordões clássicos da área de marketing, por exemplo, do bis, ele diz que quem pede pede bis. Foi criado e você sempre se lembra dele na realidade. Então, coisas desse tipo são coisas que ficam gravadas na nossa mente. O danoninho que vale por um bifinho, enfim. O importante de tudo isso, e por que eu estou usando esses exemplos, é para mostrar que eles gastam milhões de dólares para colocar essas ideias na nossa cabeça de tal forma que a gente sinta a necessidade daquelas coisas. Então, a mesma coisa acontece com as nossas metas. Nós temos que implementar ela na nossa cabeça de tal forma que ela faça parte do nosso ser. E com isso a gente vai trabalhar e todas as outras coisas vão se organizar para que as nossas metas aconteçam. Por isso a importância da repetição. Portanto, em primeiro lugar, coloque suas metas e objetivos por escrito e visualize constantemente. Esta é uma das formas para você se motivar e desejar buscar seus tão sonhados objetivos. Vamos falar agora sobre metas inteligentes. Por que esse metas inteligentes? Na realidade, é do inglês que diz que as metas devem ser SMART, que quer dizer inteligente em português. Então, a fim de nós tornarmos realidade nossas metas e objetivos, existem alguns princípios que vão aumentar a nossa possibilidade de sucesso. Talvez você já tenha escutado sobre essa palavra SMART, metas SMART em inglês. O que elas querem dizer realmente? O que o SMART quer dizer? É um acronismo das letras SMART, que diz S é specific, ou seja, a meta tem que ser específica, bem clara sobre aquilo que nós queremos. De novo, M, measurable, ou seja, ela tem que ser mensurável, nós temos que medir e saber quando nós atingimos. Quando eu dizer eu quero emagrecer, você tem que dizer que eu quero emagrecer 20 quilos, coisa desse tipo seria uma meta mais específica. Já falamos também sobre a letra A é attainable, ou seja, que ela é alcançável, é possível, é uma meta que a gente consegue realizar. Depois, o próximo que é relevante, na realidade, o relevante quer dizer que seja alguma coisa que vá nos desafiar. Não apenas que ela seja realista, mas que nos desafie, que seja importante para nós. Porque se a meta é tão pequena que não nos desafia, ela não desenvolve esse sentimento dentro da gente. Então nós precisamos de algo relevante para isso. Depois, a letra T, quer dizer de time bound, ou seja, tem que ter uma data específica para acontecer. Então, de novo, metas inteligentes ou SMART goals, como nós dizemos no inglês, specific, measurable, attainable, relevant and time bound. Ainda falando um pouquinho sobre as metas, vamos dizer que existem dois tipos de metas, que são as metas de processo e metas de resultado. Meta de resultado é aquela que o resultado final que a gente quer alcançar. E a meta de processo é o que vai fazer você chegar até a sua meta de resultado.
Agora vamos fazer um exercício. Bom, na realidade você já teve esse exercício aqui, a minha visão, na lição número 2. Se você preencheu lá, talvez você já tenha algumas informações aqui. Caso não tenha preenchido, então está na hora de de preencher isso aqui de novo e colocar a sua visão em cada uma dessas áreas: financeiro, negócio, saúde, relacionamento, pessoa, projeto, aprendizagem, contribuição. Enfim, pegue agora essa folha. Se você tem preenchido, busque a folha que você tinha anteriormente. Se não, faça ela novamente agora e vamos colocar o que são as coisas que são as suas metas em cada uma dessas áreas. Depois disso, vamos lá, preencha isso aí agora. Depois disso, você vai pegar a segunda folha, que é essa aqui, que são a chamada Goal Settings Worksheet, que além de você ter essas áreas em que você já escreveu algumas coisas, você vai colocar alguns passos, algumas ações que você pode tomar em cada uma dessas áreas para iniciar a busca do que está aqui. Então, vamos lá, faça isso agora. Deixa eu compartilhar uma ideia rápida com você que pode ajudá-la a criar um impulso maior ainda para alcançar resultados além daquilo que você pensa inicialmente ser possível. Chama-se, vamos utilizar o acrônimo de MAU, ou seja, mínimo, o alvo ou ultrajante. O mínimo é aquilo que você, a própria palavra diz, é o mínimo que você vai atingir. O alvo é aquilo que você está querendo. E um objetivo ultrajante, um objetivo significativo, é aquele que simplesmente explodiria a sua mente se você alcançasse algo que parece bem que você nunca imaginaria que iria conseguir fazer isso. A ideia é que você tem quase a garantia de atingir o seu mínimo. O seu mínimo dá resultado e você não sente mais que não consegue. O alvo é aquilo que está dentro da sua capacidade de atingir. Agora, quando nós falamos em um objetivo ultrajante, você vê o que acontece é que a maioria das pessoas vai começar com o mínimo, depois eles vão ficar mais motivados, vão se esforçar para o alvo e finalmente vão entrar no ultrajante, que é um sistema para construir um impulso muito grande na sua vida. Jim Rohn, um dos grandes motivadores pessoais, já falecido, mas ele disse um pensamento muito interessante. Ele disse o seguinte, quando nós estamos estabelecendo um objetivo: você quer estabelecer um objetivo grande o suficiente para que no processo que você venha a alcançá-lo, você se torne alguém que vale a pena se tornar. Portanto, um desafio ultrajante. Vamos dar um outro nome, então, para essa meta ultrajante que eu falei, mas vamos falar em metas transformadoras, ou seja, se nós traduzirmos do inglês, Life Changing Goal. O que é uma meta transformadora? O estabelecimento de meta, a gente já viu que é uma ferramenta muito poderosa para nós alcançarmos sucesso. Mas a maioria das metas que a gente estabelece são metas de curto prazo que só nos ajudam a progredir gradualmente. Por outro lado, se nós estabelecermos uma meta transformadora, uma meta de mudança de vida e trabalhar todos os dias para alcançá-lo, isso pode elevar todos os aspectos da nossa vida. Ou seja, será uma mudança profunda na nossa carreira, uma grande melhoria pessoal ou um grande negócio, algum objetivo inovador que mude permanente a nossa vida e, consequentemente, vai mudar permanente, o que nós somos como indivíduos. Vamos lá, embora a definição de metas seja um passo importante para se tornar mais bem-sucedido, a maioria das metas que a gente estabelece se concentram em melhorar a nossa vida num determinado momento. Por exemplo, mandar pintar sua casa, concluir um relatório de vendas,
limpar a lavanderia, perder alguns quilos. Mas se em vez disso você se concentrasse em um único objetivo que levaria tudo o que você faz, da sua carreira, os seus conhecidos, sua renda, seu estilo de vida, não seria esse um objetivo que vale a pena prosseguir com paixão? Isso não seria algo para você se concentrar um pouco a cada dia até que você alcançasse? Pense nisso. Se você fosse um profissional de vendas independente e soubesse que poderia obter um território melhor, uma comissão, de um bônus substancial, talvez até uma promoção, quando você conseguisse um certo número de clientes, você não iria trabalhar noite e dia para atingir esse objetivo? Um outro exemplo, se fosse uma mãe dona de casa cujo estilo de vida e finança mudasse se ganhasse 10 mil reais extra por mês, você não iria buscar todas as oportunidades possíveis até atingir esse objetivo? Isso é o que eu quero dizer como uma meta transformadora. Algo que mude a sua vida, traga novas oportunidades, coloque você à frente das outras pessoas e eleva o seu relacionamento a um outro nível, em tudo que você está envolvido. Para mim, eu já tive esse tipo de meta durante a minha vida, aliás, mais de uma vez. A primeira vez foi para me transformar em um engenheiro executivo internacional. E isso mudou completamente a minha vida e dos meus familiares. Meus filhos hoje alcançam metas mais grandiosas ainda porque eu atingi essa meta. Agora eu tenho uma outra meta transformadora, de auxiliar pelo menos 10 mil jovens profissionais a atingir seus sonhos e objetivos através da aplicação do método Os Princípios do Sucesso. E estou a caminho de atingir. Tenho um canal no YouTube, Facebook, esse curso que está voltado para pessoas como você que desejam alcançar um novo patamar na sua vida. Qual é a sua meta transformadora? Deixe então que o próximo exercício ajudá-lo a decidir. Quer você acredite ou não que você pode alcançar qual um objetivo único dos seus negócios, estilo de vida ou relacionamento que levaria você para um próximo nível? Vamos lá, preencha o exercício Minhas Metas Transformadoras. Muito bem, agora que você já escreveu sua meta transformadora, conforme nós discutimos anteriormente, o próximo passo é ler ela diariamente e com isso ativar o poder criativo do seu subconsciente. Lembra quando nós falamos sobre o método utilizado pela indústria de propaganda para fixar uma ideia? Repetição diária, talvez 2 ou 3 vezes ao dia, vai ativar a sua criatividade e desenvolver uma certa emoção ao redor para atingir as suas metas. E essa emoção, quanto maior for, melhor será o resultado. Mais fácil sua mente vai lembrar e vai pensar como vencer os obstáculos e como chegar aonde você deseja. Segundo a neurociência, nossas emoções são analisadas primeiramente por um circuito localizado na amígdala. E a quantidade de emoção determina a prioridade no acesso das nossas atenções e influência da região lobo frontal, que é a zona onde as nossas metas são localizadas. Apesar de parecer um processo simples, na realidade ele é bastante complexo. Mas uma vez que o nosso cérebro tem algo chamado de neuroplasticity, o fato de que nós estabelecemos metas literalmente muda a estrutura do nosso cérebro de forma a otimizá-lo para alcançar essas metas. Vamos lá. Portanto, feche seus olhos e crie uma imagem sua como se os seus sonhos e objetivos já tivessem sido alcançados. Quanto mais vívida a imagem, melhor. Mais emoção você coloca e o seu cérebro vai tentar diminuir a distância entre o seu sonho e a realidade. Isso realmente funciona. Coloque à prova. Siga os passos que estão descritos aqui através de afirmação, repetição constante, visualização, e você vai estar aumentando as chances de alcançar seus objetivos. Isso vai estimular a sua criatividade
e aumentar a sua consciência a respeito dos meios disponíveis para você realizar o que for necessário para alcançar seus objetivos. Isso funciona de verdade. Essa é uma técnica que é muito utilizada por atletas olímpicos, jogadores profissionais. Eles visualizam diariamente até a chegada ao pódio. É lógico que vão necessitar realizar as ações necessárias para alcançar, mas a visualização é extremamente importante porque quando eles chegarem lá, eles já terão passado isso milhares de vezes na sua própria mente. Por isso, a importância de nós visualizarmos nossas metas constantemente. Portanto, não subestime a importância de estabelecer metas e visualizá-las constantemente. Aqui algumas considerações importantes quanto a medos e obstáculos que vão aparecer. Talvez até chegar ao ponto que você estabelece as suas metas e seus objetivos ainda não tenha se deparado com nenhum obstáculo, que agora, depois que você estabeleceu, começam a aparecer no nosso caminho. Existem coisas que podem atrapalhar a nossa busca do nosso resultado. E ao invés de nós ficarmos preocupados com isso, nós temos que entender que isso faz parte do processo. Quando a gente encontra essas considerações, esses medos, qualquer que tenham sido as nossas metas, elas vão aparecer. Esta e muitos outros fatos são chamados de considerações e elas estavam escondidas no nosso subconsciente e depois que nós estabelecemos as metas, elas aparecem. Mas é importante que a gente reconheça elas para que nós possamos tratar devidamente. O fato desses medos terem emergido à superfície é algo bom, pois assim você pode enfrentá-los e sobrepujá-los. Lembre-se que pois fazem parte do processo. Existem várias maneiras de eliminá-las ou minimizar o seu impacto. Medos e outros aspectos que vão aparecer tão logo você tenha estabelecido a sua meta. Dentre elas, os mais encontrados são o medo de falhar e de ser rejeitado. Coisas do tipo, eu não vou conseguir, vai ser uma vergonha se eu falhar depois de ter falado para as outras pessoas, ou então você se sentir rejeitado porque você falou e não chegou a atingir aquilo que você queria. A grande maioria das pessoas desejam alcançar uma vida melhor, mas quando elas se deparam com essas considerações, esses medos e obstáculos, normalmente elas desistem de continuar e, consequentemente, não atingem seus objetivos e sonhos. Eu afirmo que essas coisas são parte natural do processo da busca de um futuro melhor. Na realidade, nós devemos nos sentir gratos quando conseguimos identificá-los, pois assim nós podemos buscar os recursos necessários para sobrepujá-los. Se essas considerações, medos, obstáculos não aparecessem, ou não apareçam, provavelmente sua meta não é suficientemente grande para motivar você a alcançar. O maior beneficiário de estabelecer metas e sobrepujar esses obstáculos e medos é que você irá se tornar uma pessoa melhor e mais preparada para atingir os seus objetivos. Alcançá-la. Como o assunto de estabelecer goals é um assunto de extrema importância, nós temos mais 2 formulários que estão colocados nesse curso. Um são o sumário dos seus goals, ou seja, pedir para você pegar os 3 itens mais importantes de cada uma das áreas que você separou e anotar lá os seus goals mais importantes em cada uma daquelas áreas. Então, por exemplo, na área de finanças ou renda, primeiro, segundo, terceiro, as coisas mais importantes das coisas que você listou em exercícios anteriores, para cada uma destas áreas. Isso para auxiliar a você focalizar um pouco mais. Depois ainda temos mais um outro formulário que chama-se
minha visão e meus goals. Então agora nós vamos juntar tudo aquilo que a gente tinha, pegar qual é a sua visão e vamos colocar o que é a sua visão para atingir financeiramente, por exemplo, em um ano. Então, dentro daqui a um ano eu quero estar nessa posição, eu quero chegar a esse valor de rendimento. E depois o próximo objetivo seria então dizer cada um deles, o que eu vou atingir e quando, vamos pegar essa meta de um ano de atingir e vamos subdividi-las em três partes. E com isso então a gente vai determinar quando, o quanto e quando. Né? E a próxima coisa seria, vamos criar uma afirmação especial para mim, para que eu possa repetir para mim mesmo. E a afirmação é dizendo, tipo assim, eu sou grato, eu estou feliz e grato por ter alcançado uma renda extra de 10 mil reais por mês. Então, enfim, você vai colocar uma afirmação que coloque um pouco de emoção em cima daquilo que você está querendo atingir. E as suas e os passos que você está dando para atingir cada uma daquelas coisas. Isso tem para cada uma das áreas que você determinou. Então, o objetivo disso é proporcionar um formulário para você, para clarificar um pouco mais como você pode colocar em ordem essas coisas, sabendo exatamente o que você quer atingir dentro de um ano, por exemplo, são uma visão mais curta, e depois quebrar esses objetivos em partes, e criarmos uma afirmação para que a gente possa ler pelo menos 2 ou 3 vezes por dia, para nos lembrarmos e, como eu disse, ativar nosso sistema de ativação reticular, e fazer com isso nós trazemos a lei da atração também para funcionar junto conosco, que possamos atingir isso. Vamos lá. Então lá pegue esses exercícios e tente depois, posteriormente, preencher. E ainda como um último formulário, nós temos um planejamento estratégico. Então, aqui está meu objetivo, minha meta, as estratégias que eu vou seguir, e se eu tenho alguma falha, ou nessa área, identificando que existe alguma coisa, eu possa ter uma solução para essa falha. E com isso também botar as ações que eu vou fazer para estas etapas. Enfim, isso é apenas mais um formulário que a gente pode discutir na próxima sessão, se você tiver alguma dúvida, como isso nós podemos ajudar. Então esse é o principal objetivo. Espero que você tenha compreendido a importância de manter de ter metas, estabelecer metas, e não apenas para que nós possamos transformar essas metas em realidade. Então, vamos lá, aproveite essa semana para tentar resolver algumas dessas coisas e colocar em ordem isso aí, porque isso vai fazer a diferença em você buscar os seus objetivos.